Você já pensou em quantas maneiras diferentes nós podemos organizar pessoas em uma fila? Ou até mesmo organizar as letras de uma palavra? Pois é, esse é o universo das permutações. Hoje, você vai descobrir o que são permutações, vai descobrir como calcular e vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, para entender tudo sobre permutações, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E o que é permutação? Uma permutação é simplesmente um arranjo ordenado de elementos. A palavra-chave aqui é ordem, isto é, na permutação, a ordem dos elementos importa. Se a ordem muda, já é outra permutação. Por exemplo, se eu tenho 5 nadadores que vão participar de uma prova de natação, de quantas formas possíveis eu posso ter esse pódio? Quer dizer, esse pódio com 3 desses 5 atletas. Observe aqui que o pódio não é apenas escolher 3 de 5, porque um vai ser o primeiro, um vai ser o segundo e o outro vai ser o terceiro. E outros 2 nem vão participar, do pódio. Então, nesse caso, qual que vai ser a resposta? Eu posso pensar na regra do produto que nós já vimos. Então, por exemplo, se eu tenho esse pódio, na primeira posição do pódio, dos 5, eu posso escolher 5. Quer dizer, vão ter 5 possibilidades para ser o primeiro ganhador. Mas se a minha medalha de ouro já foi escolhida, para a medalha de prata, eu não vou ter mais 5, eu só vou ter 4 possibilidades. E na medalha de bronze, que é a terceira pessoa a ser escolhida, eu só vou ter 3 possibilidades. Aplicando a regra do produto, vai ser 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Mas agora imagine que eu tenho as mesmas 5 pessoas e eu quero organizar essas pessoas por uma foto dos participantes dessa competição. E nessa foto todos vão participar, os que ganharam medalha e os que não ganharam. Nessa foto, quantas possibilidades de solução eu tenho? Quer dizer, de quantas formas eu posso arranjar, rearranjar essas pessoas, esses atletas, nessa foto. Aí, nesse caso, eu utilizo a regra do produto, Eu vou ter 5 posições e na primeira posição eu vou ter 5 atletas para escolher. Eu vou escolher um dentre 5. Depois que eu escolhi o primeiro, na segunda eu vou escolher um dentre 4. Então vai ser 4. Na terceira vai ser um dentre 3. Na quarta vai ser um dentre 2. E na última vai ser aquele que sobrou. Se eu multiplicar tudo, vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. E agora voltando para a definição. Eu falei que uma permutação é um arranjo ordenado, mas existe um outro conceito. O que é? É que um arranjo ordenado com R elementos de um conjunto é chamado de R permutação. Então, por exemplo, naquele caso que eu tinha 5 atletas e eu ia escolher 3 desses atletas, essa era uma 3 permutação. No segundo caso, onde eu tinha os 5 atletas e todos seriam escolhidos, eu chamo de permutação. Então, se eu quero rearranjar todos os elementos do meu conjunto, eu tenho uma permutação. Agora, se eu vou escolher um subconjunto desse meu conjunto para permutar, por exemplo, um subconjunto de tamanho 3, eu vou ter uma 3 permutação. E agora uns exemplos. Imagine que eu tenho um conjunto S que tem 3 elementos, o 1, 2 e o 3. Se eu escolher o arranjo ordenado 3, 1, 2, ele é uma permutação do meu conjunto S. Por que é uma permutação? Porque eu peguei todo mundo. Agora, o arranjo ordenado 3, 2, ele vai ser uma 2 permutação, porque eu só escolhi 2 dentre os meus 3 possíveis objetos para permutar. E formalizando, uma R permutação de um conjunto de N elementos é indicada por P, abre parênteses, N, R, fecha parênteses. Então eu pergunto, quantas duas permutações eu tenho para o conjunto S? No conjunto S, eu tenho 3 possibilidades. E eu só tenho 2 espaços para colocar valores. No primeiro espaço, eu vou escolher um entre os 3, então eu tenho 3 possibilidades. No segundo espaço, eu já vou escolher 2, então eu vou ter 2 possibilidades. E a resposta vai ser, pela regra do produto, 3 vezes 2, que é igual a 6. E quais são as 6? Nesse caso, vai ser a 1, 2, a 1, 3,
a 2,1, a 2,3 e a 3,1 e a 3,2. Vocês viram que eu utilizei a regra do produto para resolver os problemas de permutações. Mas existe uma regra, uma fórmula para a gente resolver isso, que é, sim, baseada na regra do produto, mas é um pouco diferente. Então, se n for um número inteiro positivo e se r for um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a n, então há p n,r permutações, que vai ser n, que multiplica n menos 1, n menos 2, até n menos r mais 1. R permutações de um conjunto com n elementos distintos. Como assim, professor? Lembra daquele caso que nós fizemos lá do 5 atletas? Eu queria escolher 3. Então, qual que foi a regra? Foi 5 vezes 4 vezes 3, que foi o tamanho do maior, 5, depois 4, depois 3. E por que eu parei no 3? Porque eu só fui até n menos r mais 1. Porque naquele caso, eu tinha uma 3 permutação, né? Então, se eu pegar lá 5 menos 3 mais 1, 5 menos 3 vai dar 2, mais 1 vai dar 3. Então, eu vou até o 3, eu vou no 5, no 4 e no 3. Isso, no fundo, é a regra do produto. Mas só que para permutação, eu consigo generalizar isso numa fórmula, que vai ser PNR, vai ser n fatorial sobre n menos r fatorial. Então, naquele caso que eu tinha 5 atletas e queria escolher 3, aplicando essa fórmula vai ser o quê? Vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial vai ser 2 fatorial. Então, vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial, vai dar 5 vezes 4 vezes 3, que é a mesma resposta que nós fizemos utilizando a regra do produto. Quer dizer, essa fórmula ela é baseada na regra do produto, só que ela ajuda a gente a resolver problemas onde eu tenho uma permutação de elementos. Se você está gostando desse vídeo sobre permutações, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E também, se possível, dê o hype no vídeo, que ajuda muito o canal. Então, vamos fazer alguns exercícios. Há quantas maneiras possíveis de selecionar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar a partir de 100 pessoas diferentes que participam de um concurso? Observe que, nesse caso, a ordem é relevante, quer dizer, um vai ser o primeiro, um vai ser o segundo e um vai ser o terceiro. E se essa ordem mudar, a solução mudou. Então, por exemplo, se eu tenho 100 pessoas, eu escolhi a Maria, o João e o José. Agora, se a Maria é a primeira, o João é o segundo e o José é o terceiro, isso é uma permutação. Se o José for o primeiro, e a Maria é a segunda e o João for o terceiro, já é outra permutação. Então, mesmo utilizando aquelas mesmas 3 pessoas. Óbvio que tem outras pessoas, nesse caso, não foram escolhidas. Mas, dentre as escolhidas, a ordem vai importar. Então, qual que vai ser a resposta? Se a gente aplicar a regra do produto, é fácil, né? Eu tenho 3 posições. Na primeira, eu tenho 100 possibilidades. Na segunda, 99. E na terceira, 98. E a resposta vai ser 100 vezes 99 vezes 98. Agora, se eu aplicar a fórmula da permutação, qual que vai ser a resposta? Vai ser a mesma. Por quê? Porque a permutação de 100,3 vai ser 100 fatorial dividido por 100 menos 3, que é 97 fatorial. Então, vai ser 100 fatorial dividido por 97 fatorial, que é igual a 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97 fatorial, dividido por 97 fatorial. Cancelando 97 com 97, vai dar 100 vezes 99 vezes 98, igual a outra resposta. Então, imagine que uma vendedora tem que visitar 8 cidades diferentes. Ela pode começar o seu passeio por qualquer cidade, tem que passar uma vez em cada cidade e depois tem que voltar para a cidade que começou. Quantas ordens são possíveis para essa vendedora visitar as cidades? Quer dizer, quantas possibilidades de percurso existem para essa vendedora? Qual que vai ser a resposta? Se eu escolher uma cidade para ser inicial, já é ela. Depois que eu escolhi essa cidade, eu vou ter 7 posições para a segunda.
depois 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Quer dizer, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 7 fatorial. E esse problema está muito relacionado, quer dizer, ele é o problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico de computação e de pesquisa operacional, que o número de possibilidades de solução cresce de maneira fatorial. Quer dizer, se eu tenho 8 cidades, eu vou ter 7 fatorial possibilidades. Se eu tenho 100 cidades, eu vou ter 99 fatorial possibilidades de soluções, que é um número muito grande. E outra pergunta: quantas permutações das letras A, B, C, D, E, F, G, H contém a sequência ABC? Quer dizer, se eu trocar a ordem dessas letras, quantas delas têm a sequência ABC? Para resolver esse tipo de questão, o que eu faço? Se eu tenho uma sequência fixa ABC, eu posso dizer que esse ABC é um caractere qualquer. Por exemplo, eu posso dizer que ele é o X. Então, eu vou substituir ABC por X. Então, no fundo, eu quero saber quantas permutações existem com as letras X, tá? Entre aspas aqui, X, tá? D, E, F, G, H. Que vão ser quantas? Vão ser 6, né? Se vão ser 6, eu vou ter 6 fatorial possibilidades de permutação. Porque na primeira eu vou ter 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Hoje você entendeu o que são permutações e como calculá-las. Mas, como tudo na matemática, a prática é fundamental. Na próxima aula, nós vamos fazer uma série de exercícios sobre permutação para fixar melhor os conhecimentos. Não perca o nosso próximo vídeo.